Olá, pessoal! Na prática podcast hoje está diferente, mas continuo mesmo com a mesma essência. Eu sou Mirela Ribeiro e quem está comandando aqui hoje sou eu. Jefinho não está no comando hoje, o comando é das mulheres, então se prepara que tem muita coisa boa vindo por aí. Mas o entrevistado de hoje é sensacional, vocês não fazem ideia de quem é. Então, segura aí. Antes de mais nada, já dá o seu like aqui e manda esse vídeo para algum amigo, vocês não podem perder. Tá sensacional. Escreve o que eu tô te falando. Pode continuar? Bora? Pode começar? Vamos lá, então. Na prática... Pode ir? O Na Prática de hoje é sem lero-lero e vocês não sabem quem é que eu vou entrevistar. Nada mais, nada menos que o esposo da Rose, o pai do Álvaro, é ele, Jefferson Oliveira, direto de onde? De Rio Bananal? Não, a família é de lá, eu nasci em Linhares, mas eu tenho muito orgulho, eu acho que é uma cidade fantástica de interior. Maravilhoso, adorava os rodeios de Bananal. É muito bom lá, a minha essência é de lá, mas eu nasci aqui, mas eu tenho um maior carinho por Rio Bananal. Jefferson, mais carinhosamente conhecido como Jefinho. Amor e carinho, né? Amor e carinho. Ele é graduado em administração e marketing, que é a sua cara, marketing. Obrigado. Pós em design de interiores. Logo vocês vão entender por quê essa pós em design de interiores. Hoje, Jefinho, ele é um empreendedor, na verdade, é um empreendedor nato, né? Desde cedo ele já fazia compra e venda, escambo, na casa dele. Pô, parece europeu. E depois ele cresceu e hoje ele é sócio da Casa Nova Móveis Decor, da Lead Capital, da Vila Maria Hall e do Na Prática Podcast. Então, vocês vão aprender hoje, na prática, sem lero-lero, como é a vida de um empreendedor. No caso, do Jefinho. Pô, que bom. Tamo aí. Jefinho, antes de mais nada, tá com quantos anos? 42. Uau, 42 anos. aninhos. Já deu para viver alguma coisa, né? Pelo menos metade da vida. Se você conseguir chegar a 80, tá bom, né? Mas, tem que ser mais. 42 é pouco. É pouco. Tem que ser um 100zinho, né? Um tá 100. Bom. Meu Deus, Rose aguenta, gente? 100 anos do seu estamos lado? juntos há 22, né? 22 Uau, anos. metade da sua vida com ela. Sempre 22 anos, 22, isso aí. Sensacional. E nesses 22 anos de casado, um filho de... Álvaro de 6 anos, né? 6 anos. aninhos. Ele é o meu xodó, meu parceiro. Ai, que fofo. Como é ser pai do Álvaro? Olha, eu te diria que ele é o combustível, né? Ele é o combustível da minha vida, né? Ele é um garoto super ativo, acho que tem que puxar um pouquinho, né? Será? Carinhoso, inteligente. Então, assim, eu me dedico de corpo e alma para ele. Acho que ele é uma criança fantástica. Você sempre quis ser pai? Desde os... Quem me conhece por gente, eu sempre adoro criança. Acho que criança, ela dá sentido à família, dá sentido à vida, né? Eu acho que eu não seria... Não imaginei ser um adulto, um homem sem ser um pai. Independente de ser adotado ou não, de ser, né, geneticamente da gente, mas eu queria sempre ter. E continuo, quero ter mais um. Não vai ter mais, não? Vamos tentar. Gente, vamos fazer mais filhos. Nós vamos povoar essa terra. Estamos tentando. Não, porque eu já fiz o meu papel, chega. Não quero mais. Você tem 3, né? Não, 2. Pelo então amor tá de bom. Deus, misericórdia. Mas não tem problema, não. Nós estamos tentando. Então, agora fica com você. Passa a bola para você e para Rose. Não, isso beleza? aí, deixa pra gente. Mas tem que fazer as coisas, né? Senão é complicado. Mas olha aqui, falando em Rose, uma curiosidade. Vocês estão juntos há 22 anos. 22 a 23. 22, 23, tá nessa fase aí. Entendi. Você conheceu a Rose aonde? Foi num dia na Lagoa. Na Lagoa? Na Lagoa. E como é que foi o chaveco para conquistar? Bicho, diferente, né? Diferenciado, aquela conversa, chaveco vendedor. Direto de Rio Bananal, comercial. Comercial, tal, já conversa com todo mundo, conversa com poste, abraça poste, conversa com parede. Então, assim, a gente foi super pra frente como eu sou, né? Pra frente no aspecto de tomar iniciativa, né? Proativo. Proatividade. É assim que eu sempre fui. E é assim que as coisas deram certo na minha vida. É assim que você se define? Eu te diria assim, ariano, né? Ai, misericórdia. Ariano e de uma pessoa extremamente de iniciativa, né? Traça as metas, os objetivos. Então, assim, não existe soldado cansado aqui, não. Embora o importante é chegar até onde você traçar a sua meta. Ligado no 440, igual máquina de solda. Tem que ser. Não dá, né? Não tem como ter resultado na vida ou no que você imagina se você for... não colocar uma energia para que as coisas aconteçam. Né? Então é preciso que a gente tenha isso aí, essa iniciativa.
Não dá para ser inerte. Você falou de energia, provavelmente seu dia já deve começar com bastante energia, né? Conta um pouco da sua rotina aí pra gente. Então, vamos lá. Eu sou adepto aos esportes, né? Sou apaixonado. Você vai perceber que a maioria das pessoas de sucesso na vida, elas praticam esporte pela manhã. Logo cedo. Gente, eu devo ser uma pessoa de fracasso, porque Então, eu não faço nada. A maioria... Quer dizer, eu faço levantamento de criança. Isso já conta, tá? Subindo escada, carregando uma menina de 25, um menino de 17 quilos na escada. Meu filho, é muito. Então... Preciso de mais, mas tá bom. Eu creio que a atividade física, ela determina o que vai ser o seu dia. Hoje, por exemplo, temperatura de 14 graus, lá onde eu moro. Hoje tá gostosinho. E aí eu fui correr meus 6, 8, 10, 12 quilômetros que eu corro todas as manhãs, dias intercalados. Nos outros dias, academia. Então, assim, eu não consigo me imaginar a não fazer isso. Isso antes do trabalho. Antes do trabalho. Né? Eu, independente, eu levanto todo dia às 5h30 da manhã, pratico atividade física, às 7h30 deixo o Álvaro na escola e venho trabalhar aqui na empresa. E, claro, responder o WhatsApp como todo mundo faz. Mas eu recomendo, tá? Eu acho que um dos segredos que faz você ter energia, que é... Se a EDP descobrir, vai até me contratar, porque eu posso distribuir. Sacanagem. Eu acho que você dá show aqui. Eu acho que a gente precisa de ter esse compromisso com o seu corpo. Certo. Porque ele que é o responsável para te manter em pé, firme. Então, nada contra as pessoas que não, as pessoas mórbidas ou as pessoas que não se movimentam, mas até o andar das pessoas que praticam esporte é diferente, a iniciativa é diferente. Então, eu dou assim, conselho na cara mesmo, pessoal, faça atividade física e procure aquilo no esporte que você gosta. Se você vai nadar, se você vai correr, vai jogar futebol, cara, faça alguma coisa, é necessário, é importante para você e para o seu corpo. Dizem que nosso corpo é o nosso templo, né? Então, se a gente não cuida do nosso templo, do que a gente vai poder cuidar? Com certeza. Né? Se a gente não tem tempo para isso, é interessante porque saúde para a gente, né? Não, para. Eu fui parada há 15 dias por conta de saúde, déficit de vitaminas. Hoje eu estou aí recuperando isso e vejo realmente na pele a importância de cuidar desse templo, né? E é interessante que você falou que quando eu comecei a cuidar de dentro para fora, as coisas fluíram. A mente fica mais aberta para a gente pensar, para a gente trabalhar novas ideias, né? E falando em novas ideias, eu imagino que seu trabalho deva ser pensar fora da caixa o tempo inteiro, né? Na verdade, faz o que tem que ser feito, mas faz fora da curva. Sim. E assim, me deu um ponto de curiosidade aqui. O que é pensar fora da caixa para você, pensando na sua realidade, no seu negócio e empreendendo? Existem muitas empresas, negócios e pessoas que têm dores. Dores são dificuldades que você passa durante o dia no seu negócio, na sua vida, que te incomoda. Então, eu gosto muito da estratégia da anamnésia. Isso eu aprendi, né, na época de farmácia. Eu comecei há muito tempo, eu já trabalhei em bar, sábados e domingos, já vendi banana no carrinho na rua. Eu já trabalhei, né? Minha história começou em farmácia em 96. Eu já depois tive meus loja de roupa. Depois eu tive minha própria farmácia. Depois eu, né, hoje, sócio das demais empresas que a gente tem, então eu circulei bastante coisa. E eu te diria que a anamnésia que a gente faz, que eu fiz na época de farmácia, minha curiosidade que eu despertei no passado, que é a anamnese de pergunta e resposta. É você fazer as perguntas necessárias para que você possa achar o caminho da solução. A maioria das pessoas não perguntam, por isso que não encontram, não sabem entender. Existe uma definição de pensar fora da caixa que eu chamo de, até no varejo, vou falar um pouco de atendimento de varejo, chama-se o que é ser uma pessoa entendente. É a mistura de quem entende e de quem atende. É você entender o que você está atendendo. Então, a maioria das pessoas não consegue entender isso. Elas querem fazer de uma forma que elas pensam. Entende que quando a gente está pensando fora da caixa, está pensando em atender os outros. Então, se ponha no outro lado, comece a perguntar e avalie. Quando você juntar isso tudo, você vai ter a sua definição da sua estratégia de pensar fora da caixa. Então, ter resultados diferentes fazendo a mesma coisa é insanidade. Eu sempre digo isso. Faça diferente. Diferente é o quê? É entender a dor de cada um, a dor de cada negócio
e realmente ver aquilo que não foi feito. Porque senão você vai ser a mesma pessoa. Empatia, então, é a base do entender para atender? Perguntar e entender estar do lado de lá, né? Mas eu acho que a pergunta ainda é mais importante ainda, né? Porque o médico, o que o médico faz? Você chega no médico, ele não te fala nada, ele te pergunta. Ele vai lá com a receita médica e passa aquilo que você tem que tomar, ou um exame que você precisa fazer. Então, isso que aí ele direciona, pum, acertou o diagnóstico. Então, nós, enquanto empresário, vida, tem que saber fazer diagnóstico. Entendeu? E a anamnese nada mais é do que um questionário, né? Que você faz de perguntas e respostas e vem diretamente do médico, né? Do médico. A ideia da anamnese vem do médico mesmo, e se estende, né? a qualquer profissão. O advogado vai perguntar, o médico, qualquer pessoa vai perguntar, né? Então, isso eu desenvolvi na época que eu atendi em farmácia e a gente perguntava muito, né? Tinha possibilidade de, entre aspas, de fazer um atendimento primário, né? A saúde não é o que era hoje, então ali foi o que eu consegui desenvolver essa percepção. E também o convívio, né? De você conviver com... A farmácia me deu essa abertura de eu conviver com diversas classes sociais, né? Desde, com todo respeito, a um menos favorecido, um drogado, a um marginal, enfim, até o prefeito da cidade. Então, isso me fez aprender comportamentos. E eu comecei a entender que comportamentos em cada classe, em cada momento, em cada idade, me facilitou a entender as dores e as necessidades de cada um. Então, isso que foi muito, para mim, foi muito bacana isso aí, entendeu? E ter tido o desejo, né? E a observação de, poxa, como que se comporta? No entanto, não é brincadeira, mas às vezes a pessoa, eu vou conversar com ela e com duas coisas que ela fala, ou seja, a profissão, não sei se ela tem filho, não tem, é só através da observação que eu fiz durante toda a minha vida. Essa observação... Bateu o olho, já sabe. É difícil a gente errar, porque o varejo ele te faz atender muitas pessoas e entender mais pessoas. Então, entender pessoas é uma coisa que faz diferença na hora da sua criatividade, de pensar fora da caixa. Você falou sobre sua trajetória. Conta pra gente, desde o seu primeiro emprego. Primeiro mês, sem carteira assinada, sem nada, novinha, ajudando alguém para ganhar um troquinho. Tinha quantos anos e fazia o quê? Então, eu tive um gatilho quando novo, né? Eu sou de uma família de 5 irmãos, meu pai é motorista da prefeitura, né? Minha mãe é do lar, nós somos 5 irmãos formados em administração. Meu pai com dificuldade, isso aí, mas nunca deixou faltar aquilo que era essencial para a gente, que é a condução do caráter. Então, eu comecei muito cedo, tinha um tio meu que ele tinha uma condição diferenciada, uma condição melhor, e eu me espelhava nas coisas boas. Então, eu sempre pensei um dia eu vou conseguir atingir os meus objetivos. E meus primeiros gatilhos foram os desenhos do Pica-Pau, desenho que tinha os desenhos de Nova York, e eu falava Torre de Pisa, vou a Roma, vou ao Vaticano, e eu olhava aquilo lá e falava assim, cara, um dia eu vou lá, um dia eu vou fazer. Que legal. Um dia eu vou conseguir fazer porque eu sou capaz e eu vou conseguir. E esse meu tio tinha uma condição e eu sempre... na época eu tinha um Escort R3 vermelho, vinho. Eita. E como se fosse um puta de um carro hoje. E aí eu falei com ele, eu me autoconvidava para ajudar para lavar o carro, para poder dar uma voltinha no carro na época. Então, seu primeiro emprego foi lavando o carro do seu tio. Fim de semana, assim, ele não cobrava nada, mas eu já tinha esse desejo. Mas o meu primeiro emprego mesmo foi quando eu comecei, meu pai trazia algumas frutas do interior, eu botei no carrinho de mão e ia vendendo na rua. Metia a cara e vendia, enfim. Caixa de ovo, litro e tal, eu já fiz isso há muito tempo. Depois, tinha quantos anos? 12 anos, 13 anos. Depois eu comecei a trabalhar num bar, no fim de semana, sábado, domingo, ajudando no atendimento. Mas vi que não era aquilo ainda que eu queria, mas foram os meus prazeres do dinheiro. E eu tinha uma paixão muito grande por farmácia. Eu passava na frente da farmácia, cara, um dia eu acho legal esse negócio. Hipocondríaco não, né? Não. Não, só... Era só eu a achava, paixão de trabalhar. Só pra você ter ideia, o cheiro da farmácia me deixava empolgado. Caraca. Caraca, bicho, esse negócio é legal. O cara bem arrumado. Não era médico, mas era doutor, né? Não, quando você falou naquela época, né? Eu falei assim, no mínimo ele era o doutor do bairro. Então, era quem atendia. E eu comecei em 96, né? E aí eu comecei na farmácia em 2001, até do meu amigo Washington Bortolotti, cara fantástico, me deu a primeira oportunidade. Depois eu fui trabalhar em outras farmácias e logo com 18 anos, né? Eu fui
e comprei uma loja de roupa. Eu com meu sócio, ex-sócio. Só que aí a gente se dedicava muito a outros negócios e a gente não conseguiu evoluir. Com um ano a gente acabou fechando e para mim não existe fracasso sem resultados não alcançados. E aí eu entendi que farmácia era a coisa que eu realmente eu conhecia. Aí eu fiz na faculdade, né? Eu me lembro muito bem, quando eu fiz 18 anos também comprei um carro. 18 anos, fui lá, tirei carteira, já tinha um carro do ano, né? Um carro, pô... Qual era? Olha, na época foi um Corsa vinho, que hoje vamos falar que se fosse assim um... Esse aí foi o guerreiro. Fez isso aí. Se for contar a história, meu pai do céu. Oh. Agora, abre um parênteses aí, fala desse Corsinha, então. Qual foi a história mais legal que você viveu com ele? Rapaz... E a mal preservada, provavelmente. Foi nas roças, né? Quando eu peguei e eu rodei na estrada vindo do Pontal, rodei com o Corsinha, chovendo, 19 anos, lama, mas não bati, só dei aquela girada, mas estava todo mundo bem e foi embora. Loucura. Mas o Costa tem uma história que é engraçada, porque eu ia de chinelo para a faculdade. Eu me formei na Unilinhares em 2003, né, administração e marketing. E logo que eu entrei na faculdade, eu ia de carro, porém de chinelo. Não tenho vergonha de falar, meio garotão mesmo, mas um dia um certo amigo meu falou, pô, você não tem vergonha de vir de chinelo, não? Eu falei, cara, eu tenho vergonha de ir de ônibus, como você vai. Então, eu vou de carro. Você vai, então, bicho, para mim é o que eu posso. Eu prefiro ir de carro do que de ônibus. Nada que conta quem usa ônibus, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas para aquela época, para mim foi... É uma resposta que eu dei, eu sempre não tive freio um pouco na língua e falei mesmo. Até hoje, né? Até hoje, não tem jeito. É ser autêntico. Eu acho que é ser autêntico. E aí eu passei a concluir o curso no meu 2003, quando me formei na faculdade, eu resolvi empreender e comprei uma farmácia. Você tinha quantos anos? Eu tinha, então, 2003, tinha 22. 22 anos. Eu comecei a empreender aos 18, com 22 anos, abri minha própria farmácia. Então, com 22 anos, seu primeiro negócio? Não, com 18, 19. Eu já tinha loja de roupa, a loja de roupa. Mas a farmácia foi sozinho? Foi com alguém? A farmácia foi um sócio, né? Eu tive dois sócios, o Renato e o Fabrício, montamos a farmácia através de um plano de negócio que a gente fez na faculdade na época, nós empreendemos e montamos. Então, foi fruto do TCC? Ah, com certeza. Legal. Na época, inclusive, Olha, gente, estudem, façam o TCC de vocês que dá resultado, mas façam um TCC bem feito, né? Pelo amor de Deus. E aí, a gente, né, fiz o TCC, comecei, né, empreendemos, chegamos a ter aí durante 10 anos, né, de 2013 a 2012, eu fiquei com a loja. Chegamos a ter 40 funcionários, faturamos 8 milhões, né, em 2008, um bom faturamento. Atendia 4 lojas, Linhares, Colatina, enfim. E aí a história da mudança foi quando o mercado farmacêutico ele começou a surgir as grandes redes. E eu comecei a ler algumas coisas sobre algumas empresas, que é o que acontecia, alguns comportamentos, sempre ligado a comportamento, que acontecia em outras cidades. E o efeito era um efeito destruidor e realmente o que acontecia. Então, quando chegava as grandes redes, eles trabalham com alguns incentivos fiscais, alguma metodologia de logística, de preço, que é quase impossível. É como se você falasse o seguinte, vou comprar o iPhone 14 por 5 mil e eles vendem por 2. Então, 2.500. Assim, como que você vai atribuir uma commodity, um produto que é a mesma coisa? E aí eu comecei a me ligar, a sentir que o mercado poderia funilar. Aí meu atual sócio hoje falou assim, rapaz, vamos partir para o mercado de imóveis, né, tal. Então vamos com o desafio, com 30 dias, me desliguei. Saiu da farmácia, foi para móveis, assim, do dia para noite? Do dia para noite, porque veio comercial, né, enfim, entender as dores. E aí, claro que existe uma transformação comportamental, né? O cara da farmácia, camisinha de botão, aquela coisa mais conservadora, e eu parti para a área do design. E aí, juntos, começamos a ampliar os negócios, né, a loja de imóveis. Aí eu, não satisfeito, falei, cara, eu preciso me aprofundar um pouco mais. Em 2014, comecei a fazer arquitetura. E fazendo arquitetura, estudei 1 ano e meio. E nesse 1 ano e meio, conciliar projetos, né, atendimento, ficou um pouco mais complicado. Eu também não tive paciência de lidar com a juventude, com um público mais novo. Eu não tive paciência para... O público do curso de arquitetura. Eu não tive paciência para conviver com isso. Eu falei, cara, eu... Você iniciou sua segunda formação com quantos anos, então? Eu de 14, 33. Estava novo ainda. 33, mas eu não consegui. Por ver o mundo acelerado de negócio, eu não tive paciência para continuar. E aí eu preferi fazer a pós em design de interiores. Como eu já tinha uma graduação e as aulas eram de sexta, sábado e domingo. E aí eu fazia de 15 em 15, 2 anos. E para mim foi muito bom, porque eu tive tive a oportunidade de conhecer diversos professores no Brasil e tal,
que foi muito legal. E aí, em 2022, eu também acho que o meu ciclo de varejo se findou, e aí eu tive o convite para ser sócio, CEO aqui da Lite, hoje sócio-diretor, para atuar no mercado de investimentos, mercado financeiro, e agora, claro, com Outro ramo completamente completamente diferente. Ou seja, diferente. Mirella, eu não tenho medo da mudança. Eu tenho medo das coisas que não mudam. Então, eu gosto disso, entendeu? Eu acho que você se desafiar é um combustível para ressignificar a sua vida. O ser humano precisa disso, precisa de ter desafios, né? Então, eu creio que se tiver daqui 10 anos que der outro tom para outra coisa, eu vou fazer, não tenho problema nenhum. Porque pessoas vão estar no mesmo lugar, dinheiro vai ser dinheiro, então não vai mudar nada. O que vai mudar é o seu comportamento e o comportamento de onde você quer estar. Então, eu acho que isso é o segredo da mudança, né? Então, essa jornada te dá casca também, te dá experiência, dá expertise, porque o novo, ele te faz se redescobrir a sua vida. Então, para mim, mudar é uma palavra que está no meu cotidiano e o que eu digo que é mais importante é você também estar feliz, né, no que você faz, porque só o dinheiro não vale a pena. Eu sou um tarado por desafios, sou um tarado por viajar, esporte, então desafio é comigo mesmo. Por mais que você diga que não tenha medo de enfrentar as situações, até uma pessoa sem medo, ela enfrenta fracasso, certo? Sim. Conta pra gente aqui qual foi o seu maior fracasso desde que você começou a empreender lá com sua loja, com 19 anos, até hoje, até os dias atuais, e o que que você aprendeu com esse fracasso? Então, fracasso é uma palavra muito forte. Eu acho que o resultado não alcançado, isso dentro do mercado da administração. Mas a loja de roupa, ela me provou que os seus pés têm que estar onde você está no varejo. Ou seja, se você quer ser só investidor, tem outras formas de ser investidor. Mercado financeiro, comprar e vender imóveis. Agora, o varejo, de modo geral, porta aberta na rua, ele requer uma presença um pouco mais presencial sua. Não que as pessoas que estejam lá não sejam capazes, mas o olhar da visão do empresário faz diferença quando você está dentro do varejo. Então, a loja de roupa foi um resultado não alcançado que eu tive, mas me deu combustível O que que você para... aprendeu com isso? Justamente que eu creio que você tem que estar onde seus pés estão dedicados, corpo e alma, 100%. 100%, e não dá para fazer mais ou menos, né? Então, quando a gente se dedica 100%, faz sentido aquela velha frase: o que engorda o boi é o olho do dono. Para alguns segmentos, sim. Tem segmentos que exigem que você esteja lá, porque são segmentos que são difíceis de escalonar. São segmentos muito personalizados. Entendi. Então, também você entra, também, às vezes, você precisa de ter também uma capacidade de recurso maior, e você não tem, então você tem que fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Cabecear, fazer gol, correr, então isso dificulta. Então, no varejo, né, de porta aberta, a gente tem percebido o comportamento do varejo, como está se complicando hoje, várias redes fechando e o movimento de internet mudando. Então, ainda mais hoje, eu deixaria a dica que o varejo cada vez mais vai depender de pessoas mais preparadas para manter, porque hoje nós estamos em torno de 7% a 10% do mercado já na internet, e isso vai virar muito rápido. O que prepara alguém do varejo hoje? Preparar em que aspecto? De curso? Desse aspecto que você acabou de falar, ou seja, o dono do varejo, o dono da loja, ele tem que estar preparado para esse momento que a gente está vivendo, de 7% a 10% que já está na internet. Então, eu acho que prepara ele tem que começar às vezes, procurar... Se ele é uma pessoa muito antiga, ele precisa de entender que tem pessoas que estão mais atualizadas, tem que procurar alguém que possa orientá-lo, como, por exemplo, o Sebrae, ele pode procurar uma instituição como essa. Ele tem que estar preparado a entender que a internet é um caminho sem volta, e ele tem que se adequar. Se ele não consegue, contrate alguém e faça. E tentar que ele precisa se preparar também para atender via internet de alguma forma. Então, acho que ele precisa também, dependendo do segmento, tem segmentos, por exemplo, que a internet não vai afetar, né? O segmento, por exemplo, vou falar da Casa Nova, que é um segmento que é um atendimento personalizado, que a pessoa é muito difícil comprar, porque é volumoso, é um produto que ele tem personalização, ele tem sinestesia, que é toque,
Então, assim, o cara não vai pagar 20 mil reais no sofá pela internet se ele não sentar. Então, procurar ficar antenado nisso, em que segmento do varejo que a internet ataque menos ele. Então, Entendi. não que você não tenha que ir para a internet, Tem que mas estudar. tem que estudar. Tem que estudar Então, todas todas as as vertentes vertentes. para poder se preparar para o boom que vem aí, né? Para o que vem aí. Qual é o grande desafio? É vender com o menor tempo e de menor entrega possível. E que nem sempre vai ser o menor preço, mas talvez a melhor velocidade de entrega. Ser ágil, rápido, com eficiência. Você quer ver um outro exemplo? A pessoa caiu, precisa de uma muleta. Ele vai comprar na internet para vir com 2 dias? Não vai. Ele vai ter que ir na loja, vai ter que comprar uma muleta. Então, tem coisas que não tem como a internet te afetar diretamente. Então, se você for eu esperto, estou te dando essa dica. É uma dica, né, que eu acho que faz sentido. Mas se você querer ir para a internet, você se prepare. Né, que você consiga fazer isso de uma forma inteligente. Nesses 4 negócios que você tem hoje, com certeza você já tem liberdade financeira. Sim. Se você tivesse liberdade financeira até a sua morte hoje, do jeito que você quer, da forma como você gosta, qual é o projeto que você escolheria tocar? Olha, o podcast ele começou, né, vou falar um pouco de cada coisa. O podcast começou pelas minhas inquietudes de ver treinamentos e ver palestras a qual não via sentido, muita falação e pouca prática. Então, isso aqui é uma coisa que eu quero continuar fazendo, que é o Na Prática, que é um programa que leva coisas que servem para as pessoas no dia a dia, sem muito lero-lero, sem muito blefe. Não acredito muito, com todo respeito a quem é coach aí, que é treinamento de coach. Para mim é o seguinte, entre quem fala e quem faz, eu sigo quem faz. Quem é que você já fez alguma coisa na sua vida? Fez, então me prova. Consultor? Alguns eu vou acreditar. Muitos eu não vou acreditar. Porque o cara não fez nem para ele, quanto mais para os outros. Então, não estou sendo soberbo, não. É só uma linha de raciocínio que eu tenho. Então, o podcast é uma coisa que eu quero continuar, um projeto que eu sempre tive vontade de dividir aquilo que eu conquistei durante a minha vida, que é a experiência que eu tive. Se fizer sentido para as pessoas, que as pessoas, né, reflitam sobre o que está sendo falado. O espaço de festa que eu tenho, Vila Maria Hall, é um segmento que eu fiz que é para fazer festa, porque eu sempre gostei de muita festa. Eu falei, se um dia eu não tiver como fazer alocar, eu uso. Então, é uma coisa que não é uma coisa tão gigante, mas tá lá, é uma empresa, é um negócio que rola. O segmento de imóveis, que até hoje eu atuo, sou sócio, né, participo, faço alguns trabalhos de indicação, a gente está lá sempre em reuniões, né? Mas, porém, é um segmento do varejo que eu tenho uma tendência a não permanecer durante muito tempo na operação diária. Posso continuar sendo sócio, desenvolvendo a parte estratégica, tudo bem. E o mercado financeiro é um mercado que hoje é o que eu atuo, que tem me dado mais, não é prazer, né? Mas tenho gostado muito, até porque a ramificação dele é muito grande. Então, existem várias possibilidades de eu atuar em várias áreas. Então, está me abrindo mais o leque para me ser mais estratégico e menos operacional. Então, por isso que eu creio que esse mercado é um mercado que eu queira continuar durante um bom tempo. E, claro, viajar, né? Também. Você gosta de viajar? Muito, né? Já viajou muito? Um pouquinho. Qual foi a última viagem que você fez? Foi para os Estados Unidos. Tem quanto tempo? 90 dias. E aí, me conta, como é que foi? O que eu fiz? Eu tenho um filho de 6 anos, né? E quando eu fui em 2016, eu consegui dividir um pouquinho do que era produto e serviço na época e me abriu muito a minha mente. E eu, como tenho um desejo de ter uma vida híbrida, de morar nos Estados Unidos ou em outro país e morar no Brasil ao mesmo tempo, então eu levei com essa intenção de levar meu filho para começar a ter um gatilho, de entender o que é estar viajando, estar fora e tal. Então, por eu querer morar fora e ter essa liberdade geográfica, eu gosto muito disso e lá para eles foi muito bom, para a gente estar esses dias lá e estimulando eles. Dos lugares que você visitou lá, qual que você mais gostou? Foi Nova York, é aquela cidade cosmopolita, Chique, né? Gente? É legal. Que pena que tá cheio de droga lá, infelizmente, né? É uma realidade, né? É uma realidade, né? Infelizmente tá um pouco ruim. Mas eu fui numa cidade chamada New Hope lá, que é uma cidade do interiorzinho muito bacana. Nova Esperança. E aí eu gosto mais das coisas mais tranquilas, das coisas mais...
Interessante, né? É elétrico e gosta de lugares mais são tranquilos. contrastes, né? Se eu tivesse que viajar para qualquer lugar hoje, eu quero sempre ir para o interior. Então, mesmo? eu chego na cidade, rodo, mas o interior me agrada mais porque é mais tranquilo, acho que você come melhor, paga menos, se hospeda melhor, Entendi. entendeu? Então, tem que conciliar também os custos-benefícios. Você foi na Disney? Não, ainda não, porque... Ainda não conseguiu chegar lá? Não, mas eu Deu acho meia que... volta, então, Não, por nos enquanto Estados não. Unidos. Eu, assim, nem tenho tanto desejo, mas E quem Álvaro, tem não filho quis ir na Disney? ainda não, esperar crescer mais um pouquinho, a gente leva ele Eu lá. vi que ele falou inglês, outro dia eu tava olhando o vídeo dele, uma gracinha, numa apresentação da escola. Então, são esses estímulos que a gente tenta fazer, né? Essas são as experiências que eu acho que a gente tem que... É importante para você que ele aprenda outro Sim, idioma? até porque eu falo muito pouco, quase nada. Eu não tenho até vergonha de falar isso, mas eu falo muito pouco, quase nada. Então, por eu ter me dedicado muito a uma vida, não é motivo não fazer, mas por eu ter me dedicado muito a uma vida de relacionamento comercial, eu fui deixando de segundo plano. E hoje eu vejo como é tão importante ter. Então, eu esforço em cima dele, vão lá, me ajuda aqui, trago ele, e aí a gente vai se adaptar. Por isso que eu acho que morando, tendo uma vida híbrida, vai me forçar já a fazer isso automaticamente, sem ter que ficar estudando. Aí só precisa do The Book on the Table e E aí, Álvaro mete pronto. o inglês aí e aí, acabou, pronto, né? já acabou. E vai embora. Vai embora. Então, é por isso que eu tenho essa vontade. Qual que é o próximo destino? Punta Cana. Ah, aí sim! Pegar uma corzinha. Eu não posso usar protetor e tal, mas é porque a gente sempre programa 2 viagens por ano aí, então a gente quer sempre dar esse janeirão, nós estamos lá dando uma volta. Legal. Para viver a vida que você tem hoje, com certeza alguém te influenciou, alguém te inspirou. Quem seria? Então, além do Pica-Pau. Não, esse meu tio, que foi o que eu te falei no início. Então, ele sempre me ajudou a proporcionar algumas coisas desse tipo. E eu me espelhava naquilo que era legal, que era bom. E depois, claro, conquistando as coisas com o dia a dia, a gente foi percebendo que prosperidade é bíblica e é sempre bom, né? Você descobrir novos... Tem alguém da internet que você segue, que você gosta, que você olha e fala assim, pô, esse cara é legal, é maneiro? Não, eu não tenho, não. Eu não sou egocentrista, não, mas o meu maior... a minha vontade de crescer, de inspirar pessoas é o meu maior motivador. Então, o que te motiva é ser inspirado. É isso aí. Inspirar pessoas. E às vezes as pessoas até podem confundir que isso é uma forma de você se achar muito. Não tem nada a ver de se achar. O que eu acho é que se todo mundo é capaz de sair da onde eu saí e conseguir atingir resultados diferentes. Só que todo mundo, ele quer ter as coisas que você tem, mas não quer fazer o que você faz. Não quer pagar o preço, Não quer pagar o preço. Então, porque, Mirela, eu até disse até numa palestra aí uns 20 dias atrás, que o dinheiro é uma forma que a sociedade mede riqueza. O dinheiro é uma forma que a sociedade escolheu para medir riqueza. Mas nem sempre, às vezes, um psicólogo, você talvez não tenha o dinheiro que um grande empresário tenha, mas você tem aquilo que te satisfaz, que deixa você feliz. Um professor, às vezes, ele não vai ganhar 200 mil reais, mas vai ganhar 10 e vai ser super feliz. Ele acha que ele é uma pessoa de sucesso. Ele é uma pessoa de sucesso. Então, às vezes as pessoas confundem muito isso, entendeu? O dinheiro, que para ser bem sucedido tem que ter dinheiro. Tem que ser rico. Tem que ser rico. Estar com a conta, vários zeros, quantas pessoas que você vê hoje que né? tem dinheiro que não é feliz, que estão embutidos de antidepressivo. Você é adepto, então, da vida, da qualidade de vida, né? Sim. Então, assim, eu sou feliz, recebo, ganho bem também, que a gente precisa de dinheiro hoje para ver também, Sim. mas qualidade de vida. Sim, eu vou te dar um outro exemplo fácil. Eu acho que as vidas são... Tem pessoas que trabalham a vida para falar, quando eu me aposentar, eu vou fazer aquilo. Só que tem coisas que, quando você se aposenta, você não consegue fazer. Por exemplo, você acha que uma mulher grávida vai subir no Everest? Não vai subir no Everest. Ela morre no meio do caminho. Não vai conseguir. Você acha que, às vezes, um idoso, eu não estou diminuindo o que vai, mas a possibilidade de uma pessoa de 90 anos subir o Everest ela é muito menor do que uma pessoa de 30, 35, 40 anos. Então, tem coisas na vida que você não tem que esperar para você fazer. Faça de acordo com a faixa etária da sua idade. Né? Tem coisas que não pode ser tão cedo, mas não pode também ser tão longo. Falar igual o Mário Sérgio Cortella, né? Faça nas condições que você tem, melhor, da forma que dá. E a melhor coisa que faça. Então, poxa, eu sou adepto de corrida. Contextualizei, tá, gente? Mário Sérgio Cortella. É muito bom. Então, eu que gosto, sou adepto, já fiz 5 meia maratona. Tá, eu não sei se daqui mais 10 anos eu consigo fazer, mas... E quando é que eu vou fazer uma maratona? Talvez daqui 2 anos, vou treinar, vou fazer. Eu não sei se com 60 anos eu vou fazer,
Entende? Você falou de maratona, vou trazer um assunto polêmico. Uhum. Há alguns dias, um coach da internet motivou pessoas num desafio de maratonar, de fazer maratona, né? Sem estar preparado, sem ter o corpo físico, né, pronto para isso. Estar preparado, mente e corpo também, né? Porque você que corre maratona Sim. sabe melhor do que eu que corpo e mente têm que andar juntos. E o cara morreu. Um rapaz de 24, 25 anos, algo do tipo. Eu confesso para você que eu fiquei assim assustada com a geração que nós estamos vivendo. Por quê? Um cara de 24 anos já não é uma criança, né? Então, é um cara que já tem um conceito formado. E ele entendeu que o que aquele coach estava dizendo era algo compatível com o que ele pensa, com o que ele vive, e caiu para dentro sem se preparar. O que você pensa a respeito disso? Correr uma maratona sem se preparar? Então, eu vou dar um exemplo prático para você aqui, bem na prática, né? Infelizmente, o filho do Abílio Diniz, que era um triatleta, faleceu. Um cara muito bem treinado, muito bem, enfim, fatalidade, porque ele trabalha na exaustão. Isso, nós estamos falando de uma pessoa que já treinava. Isso aconteceu com ele. Cara que já tem uma rotina saudável, Já fazia né? tudo o que era. Morreu isso. de exaustão. Foi, né? Ele infartou, né? Teve esse problema, né? E você imagina uma pessoa que não pratica nada, que não tem acompanhamento, que vai é como se você pegasse um carro batendo no motor para viajar 2.000 quilômetros. Então, você está correndo o risco de, no meio do caminho, você ter esse problema. Então, discordo plenamente. Eu acho que não faz sentido nenhum. Se você quer correr, existe uma frase que eu digo sempre também. Tem muito coach aí que não faz nada, merda nenhuma. Em vez, siga sempre quem faz e não quem fala. Tem muita gente que segue quem fala, mas não quem faz. Então, os meus exemplos é quem faz. Pessoas que não fazem nada, para mim, não faz diferença não, né, vida? Quando a gente falando aí do filho do Abílio Diniz, me veio um questionamento aqui. Ele sobrecarregado, ele tinha lá as válvulas de escape dele, mas que não deu muito certo. Ele acabou sofrendo infarto e morreu. Hoje, o que você faz quando você está sobrecarregado, sem foco? A balança. O meu maior combustível é a balança do banheiro, porque é através dela que eu mensuro o meu peso. Peraí, entendi nada. Você faz o quê? Você sobe na balança quando você está sobrecarregado? Todos os dias. Uai, então... Porque através Me explica como então, que vamos funciona lá, isso aí, porque eu vou até anotar aqui. Então, olha só. Para que eu corro? Porque eu tenho medo de ficar obeso. Certo. Ponto. Então, se eu peso na balança, eu preciso correr. Então, você tem uma média que você não pode passar daquilo ali. Não pode passar daquilo ali. Você é a diferença do que você come e o que você faz. É simples assim. Você é a diferença entre o que você come e o que você faz. Se você come mais e faz menos, essa conta vai subir. Então, eu me preocupo com todas as taxas, açúcar, enfim, e a balança do banheiro. Todos os dias eu peso de manhã e à noite. E aí isso é o meu balizador do que eu posso comer e do que eu posso beber. Entendi. E no trabalho, quando você está sobrecarregado, sem foco, para onde você corre? Aí eu corro, né? Ah, você corre? Eu corro. Então, a balança é o gatilho para mim correr e que me ajuda a melhorar no trabalho. Ah, perfeito. Agora, conta para todo mundo, porque eu achei muito engraçado a primeira vez que eu te vi sentado, olhando para o nada. Por que você senta e olha para o nada quando você está no meio do seu dia lá, você para tudo, senta e fica olhando o movimento da rua? Por quê? É porque eu gosto de estimular o lado randômico do cérebro, né? De ficar aquela parte criativa. Você ativa o seu sistema límbico, você vai lá, quando a gente chama que é o fundinho. Lá no fundinho, que é o sistema límbico, então você ativa ele isso todos os dias. Eu faço isso no mínimo, acho que umas 3 horas por dia eu faço isso. Imaginando o que fazer diferente. Isso te dá o combustível para você continuar. Isso me dá o gatilho das mudanças, das coisas que eu preciso fazer. Perfeito. Pode falar, André. Fala, meu sócio. Tá pronto aí? Rapaz, fiquei sabendo de uma história. Porra, Vale do Cafona, não sei se é verdade. Queria que você falasse um pouco disso. Parece que você pega os braços e consegue jogar para trás, para cima, não sei o quê. Dançarino nato. Deixa eu te falar, cara. O que eu já subi... Só para quebrar um pouco, o que eu já subi de palco, de palanque e de poste que eu já abracei, Pontal do Ipiranga,
Não sei como que minha mulher tá comigo até hoje ainda, que eu já fiz tanta feiura, bicho. Puta que pariu. Mas é inerente da idade, né? Então, assim, meio jovem e tal, acho que todo mundo já fez isso na vida, mas eu era demais. Eu era magro, né? Pesava aí, peso de galinha, 70 e poucos quilos. Então, eu fazia isso e o intuito era fazer o pessoal rir. Né? Queria chamar a atenção de alguma forma, então era a forma de chamar a atenção das pessoas. Mas eu já fiz muito isso. Baile Cafona, o objetivo era ser o mais feio possível, né? Então... Aí você arrasava. Rapaz, não tinha jeito não. Não é difícil não. Eu não sou muito bonito mesmo, mas, poxa, lá não tinha... Inclusive, assim, era festa de ninguém pegar ninguém, que é difícil, tá? É muita gente feia num lugar só, porque até a mulher bonita, bicho, fica feia. Puta que pariu, cara. E micareta? Você era daqueles que marcava no braço? Quantas mulheres pegou? Como é que era? Rapaz, eu comecei a namorar muito cedo, mas eu vou te falar que não era fácil, não. Mas depois eu fui se tornando uma pessoa mais séria, mais comprometida. Namoro desde cedo, né? Mas eu era meio trançado. Meio trançado. Meio embolado. Agora, olha só. Eu quero fazer... Vou até tirar meu blazer aqui. Suando? Já me deu olha calor, que a pergunta né? pode voltar, hein? Vai ter a tréplica, tá? Fica tranquilo que a hora da vingança chegou. Ai, eu tô muito feliz. Você não tem noção como eu estou feliz de estar aqui desse lado. Risada malévola. Meu Deus. Agora vamos lá, eu quero fazer igual Marília Gabriela, tá? Baixe pronto, igual Marília. Coloca óculos, tira. Não, bora. Então vamos lá, eu quero te fazer algumas perguntinhas aqui. Mas e se eu não quiser responder, como que eu faço? Não interessa, não tem essa que eu não quero responder. Aqui na prática, lero-lero, ó, sem conversinha fiada. Você que inventou, agora você que aguenta. Puta que pariu. Então, bora lá. Olha só, deixa eu só te falar uma coisa. Você tá com medo? Não, tô não. É porque na você realidade... tá ficando vermelho, você tá suando. É que, na verdade... Eu gosto, tá? Isso é tão na prática que quando nós resolvemos, eu e o André e o Alex, a fazer esse episódio, era justamente para poder... sentir, ter a experiência na prática de estar do lado de cá. Então, e como que tá sendo essa experiência? Rapaz, tô suando igual o sovaco de aleijado, velho. Porra, tá tenso aqui, tá? Ei, tá muito engraçado, não, sério. Tá... Não, ficar do lado de cá é muito bom. Rapaz, tô suando aqui, cara. Você tá Ai, doido? gente, olha, tô amando, sério. Pode me chamar mais vezes. Pode chamar. Agora, antes de eu começar, por que vocês resolveram me chamar? Rapaz, porque você foi a primeira, né? Eu acho que pela afinidade, pela sua competência, acho que por isso que... eu sou uma excelente entrevistadora, né? Não sei quem sabe. Estou descobrindo aqui agora um talento em você. Bom, que você pode quem participar. Entrevista candidata há 15 anos, acho que estou bem. E a gente está assim, a gente pode abrir uma cota para você também, né? Uma cota? Uma cotinha de... Nossa, me sinto honrada. Na prática já está, ó, marca está sendo registrada, estúdio novo... vamos fazer o valuation do negócio e te vender. A anamnese que eu vou fazer vai ser muito profunda para ver se eu aceito ou não essa cota, tá, meu querido? Vamos lá, então. Vamos lá, tô tranquilo. No estilo Marília Gabriela, igual ping-pong, hein? Sim, com segundo. Eu pergunto e você responde. Pode ir lá, vamos lá, então. Mas você tem que responder tudo, hein? Mas olha só, se tiver alguma coisa que me comprometa, eu não vou responder, não. Tá com medinho. Não, eu vou responder tudo aqui. Então, bora lá. Começando, um filme. O Gladiador. Um livro. Rapaz, eu te falei com você anteriormente. É Tunique Carniça no Série Vagalume, que eu não gosto de ler. Você não gosta de ler? Não. Não sigam esse exemplo, tá, gente? Não gosto. Na realidade, eu durmo. Na hora que eu vou ler, eu começo a ler, eu começo a dormir. Então... Normal, você tem TDAH? Um pouquinho. Imaginei. Por isso eu durmo fácil. É só começar a ler, o livro vai na cara e puf. Uma comida. Cara, boa comida. Capelete da minha avó, cara. Capricho? Capelete da minha avó. Capelete. Da minha avó. Minha avó tem 96 anos e eu vou te falar. Italiana, raiz. Italiana. E olha, eu vou te falar, eu sou apaixonado por aquele capelete. Parece que é simples, mas tem pratos mais nobres e tal, mas aquele ali é o que me mexe comigo. Uma bebida. Eu podia dizer que seria cerveja no passado, mas hoje vinho. Pensei que você ia falar kombucha. Não, a kombucha a gente gosta também, mas tem que ter o metal alquim, né? Senão não mas acho que hoje, mas hoje mais vinho do que cerveja. Apreciador de vinhos. A gente vai evoluindo, né? Porque na realidade você vai sempre tomando mais vinho, vai ficando em construção. Diz que você se podia torna... pegar uma cerveja pra mim, cara. Pega ali Deus me livre, você tá doido? Eu vou tomar uma cerveja agora, porque você falou me deu vontade. Vai lá. Diz que você se torna um apreciador de vinho quando você começa a gostar de garrafas caras, né? Ixi. Aí lascou. Aí é um vício que não tem volta, que fica muito caro, né?
Meu Deus do céu, o nível já começou a baixar aqui, hein? Não, umazinha só porque... Pelo amor de Deus. Você me tá desconcertando aqui, eu tô suado, tem que tirar aqui, a tampinha. Antes de você beber, então fala pra mim um lugar inesquecível. Riva de Garda, na Itália. Uau! Riva de Você Garda. vai caçar o que lá? Aí eu fui na Itália 3 vezes na Feira de Milão, onde sempre estava lá nas feiras de design, e aí eu tive a oportunidade de fazer um tour pela Europa, Áustria, Alemanha, Suíça, e falar na Suíça também eu tive um grande sonho. Quando eu era criança, eu tinha colecionava selos, e um dia eu falei, eu vou na Suíça, e aí eu ganhei um pôster muito grande, de mais de 2 metros e tal. E aí eu olhei aquilo lá e falei, poxa, um dia eu vou visitar a Suíça. Eu fui na Suíça 2 vezes. Suíça é muito elegante. É, muito bacana. Provou... É porque a pessoa não bebe, gente. A pessoa não sabe abrir isso. Quem bebe é você. Tá duro mesmo, tem que fazer aquilo. É porque não é pra você tomar, você tá vendo? O Agora abriu. universo, o universo tá conspirou, conspirando. não, mas hoje aqui, depois dessa daqui, eu vou tomar um gole. Eita! Aqui, tu provou de chocolate suíço, pelo menos? Visitou alguma fábrica de chocolate suíço? Eu fiquei só em Zurique. 2 dias em Zurique e fui a Lugano, né? Então, eu fiquei lá uns 2 dias. Mas um lugar inesquecível na Itália. Riva de Garda. Beleza. Onde as águas da Áustria descem e formam um lago embaixo, na região de Trento. Lindo, deve ser, né? Não, pode pesquisar lá que eu recomendo. Não, eu já até anotei aqui. Vambora. Vai, Maria Gabriela, vem. O que te inspira? Vem. O que te inspira? Eu. Ah, você se inspira. Sua casa tem bastante espelho, né? Tem. Provavelmente. Bastante. Tem. Até no quarto também tem. Gente. A pessoa que se inspira todos os dias tem que se olhar completamente olha só, apaixonado. Quem me inspira... Não sei viver sem mim. Essa é a sua música. Eu me amo e não sei viver sem mim. Não, a gente fala assim que inspira a gente, assim, acho que meu pai é uma pessoa que é inspiradora, né, pela dificuldade de que nos conduziu e, independente das condições, foi o melhor que ele pôde dar naquele momento, como diz o Cortel. Perfeito. Empresário raiz. Eu acho que eu sou raiz, cara. E o empresário Nutella? Cara, essa geração que veio aí, meu irmão, não aguenta pressão, não. O que você não faria nunca mais na sua vida? Além de subir no palco do Baile do Cafona. Rapaz, nossa senhora, da penha. Comprar um Land Rover. Você não faria? Não. Você já comprou alguma vez? Não compraria mais não. Não vende, pô. Ninguém compra. E o que você voltaria a fazer várias vezes se fosse preciso? Mas viajar sempre. Se eu pudesse viajar de 15 dias, eu viajaria. Comprar uma Kombi e viajar pelo mundo? Eu tenho uma das minhas vontades. Você sabia que eu tenho uma vontade de fazer isso? Eu tenho uma vontade de... já tenho montado algum mapa para visitar os países, os locais. Então... Por que eu falo tanto de viagem? Assim, as pessoas dizem, será que você fala que você quer ser snob? Não é isso. É porque eu acho que quando você viaja, você se inspira, você conhece comportamentos diferentes, culturas diferentes, comidas diferentes. Então, isso, para mim, fica nas entrelinhas. Porque tem pessoa que só tem o dinheiro. Tem pessoa que só tem o dinheiro, ele não tem a cultura, não tem conhecimento. Tudo que ele tem é dinheiro. Ele é tão rico que ele só tem o dinheiro. Ele só tem o dinheiro. Então, eu acho que não é. E eu gosto muito, né, por viver uma vida comercial intensa, saber falar de tudo um pouco. Aí por que você veio fazer o Na Prática? Porque existe uma zona chamada Zona T, né? Que toda vez que eu vou entrevistar alguém no programa, eu preciso estudar, eu preciso ler. E eu quero ser especialista em alguma coisa, generalista em outras coisas. Então, quando você conhece um pouquinho de cada coisa, você se torna uma pessoa mais interessante. Então, quando você chega num lugar para falar de roupa, viagem, e livro, móveis, carro, de tudo você sabe um pouquinho. E isso é que faz ser diferente, ser um generalista. O que te motiva a evoluir na vida, na carreira? Para te ser sincero, são desafios. De poder falar assim, virar e falar assim, cara, até uma frase forte, falar assim, eu sou foda, porque o mundo tá cheio de mais ou menos. Então, ele fala assim, e isso não é para ser foda para mim, é para ser inspirador para as pessoas falar, porra, se aquele cara conseguiu, eu também consigo. Entendeu? Qual frase que te marca o suficiente para que você, sei lá, pudesse colocar num outdoor hoje? Uma frase que eu acho legal, que é do João Adib, né?
Acho que é muita... Nossa, sua cara, João. O sucesso não aceita preguiça. Perfeito. Eu acho que isso é uma frase forte dele, eu acho muito legal. Mas é uma frase que até posso dizer que é minha, tá? Que as pessoas te querem iguais, mas nunca melhor do que você. E as pessoas não querem ter o que você tem, não querem fazer o que você faz para ter o que você tem. Porque é muito fácil o cara falar assim, pô, aquele cara deu sorte na vida, mas o cara não sabe o tanto que você ralou, quantas noites, quantos desafios, o que passa na cabeça do empresário. O que a gente passa de noite? Fala, caramba, bicho, você faz isso tudo e tal. Porque não tem noção de quantas madrugadas, de ter virado sem dormir nenhuma noite, pensando o que ia fazer numa... Até o podcast, quando foi o primeiro, eu não dormi, porque eu queria ver, eu queria perguntar e tal. Então, esse gelinho na mão, esse gelo na barriga, é um negócio que, para mim, é muito bacana, é muito interessante. Não vou pedir conselho, porque se conselho fosse bom, a gente não dava, vendia, né? Então, também, vamos lá, uma sugestão para as pessoas que querem empreender ou para as pessoas que já têm o negócio, que querem se aventurar em novos negócios. O que você diria para essas pessoas hoje? Você vai perguntar, você vai ler em qualquer lugar, você vai ver que a frase mais certa para você ter sucesso é gastar menos do que você ganha. A maioria das pessoas não tem essa noção. Elas gastam mais do que eles ganham. Para mim, o primeiro segredo do sucesso é esse. Gastar menos do que você ganha. Estudem, não tanto. Eu acho que os cursos técnicos hoje são interessantes porque eles te dão prática e o mundo está cheio de teoria e pouca prática. No entanto, você pode ver que alguns cursos técnicos já terminaram mais do que curso superior. Nós estamos vendo em vários cursos superiores que podem se extinguir porque é muito blá, blá, blá. Se tiver a oportunidade, more fora do país. Fale mais línguas. Viaje mais. Poupe pelo menos 30% do que você ganha. Invista em curso em você. Enquanto você for novo. Invista em você mesmo. Se qualifique. Quer montar um negócio? Estude. Faça um plano de negócio. Compra de quem vende, pergunta para quem entende. Pergunte. Olha, com quem que você vai montar uma padaria? Comece a entrar na padaria, olhar lá durante horas como é que se comporta. Converse com quem tem. Porque o ser humano aprende errando e o sábio aprende com os erros dos outros. Então, isso tudo são coisas que vão fazendo que se cerque de pessoas boas. Olhe com quem você anda. Com quem você vai conviver, com quem você vai dividir. Porque não dá para esperar... Não dá para a gente esperar de um burro que um cavalo pode te dar. Você acha que Um burro que eu falo, gente, presta atenção. Não é um burro, analogia. A analogia é o seguinte... Você vai ficar perdendo tempo com quem ninguém te soma, não vai te proporcionar o que você precisa? Não é que você tem que ser seletivo. Tem espaço para todo mundo. Mas as pessoas que vão fazer diferença na sua vida... Então, você acha que um dos segredos do seu sucesso nesses 4 empreendimentos que você tem hoje foi ter escolhido os melhores sócios para estar do seu lado? Eu sempre tive bons sócios. Sempre convivi com bons sócios, até porque a sociedade é um casamento. Então, quando se há sinergia, respeito e direcionamento, sempre vai dar certo. O fato de você ter sócio hoje, que você divide fardos, você divide pesos. Não que eu não tenha nada de vontade de não ter coisas que eu posso ter sozinho, mas se eu puder ser pequeno em grandes negócios, eu prefiro ser pequeno em grandes negócios do que grande em pequenos negócios. Perfeito. E para finalizar, respira fundo. Toma uma dose aqui, porque, rapaz, hoje eu quebrei o protocolo. Não ia beber mais depois disso aqui. Deixa o eu André fazer preparou uma. O André preparou uma. Vai lá, André. Rapaz. Eu estava refletindo aqui, os 10 podcasts que a gente já fez. Já foi no ar hoje o 10º, né? E passou, falamos sobre RH, teve sobre religião, direito, financeiro, autismo, falando tudo. O que isso tipo assim, te agregou na sua vida profissional? Porque a gente vê, como você falou, você conversa com muita gente, você aprende alguma coisa, um pouco de cada. Uhum. E é algo que você consegue carregar para a vida. Hoje a gente está no 11º, gravando o 11º, foi 10 por A, o 10º por A, e quando tiver aqui 100, aqui 200, 300, que novo Jefinho vai ser lá na frente, entendeu? Como que vai ser esse Jefinho lá na frente? Então, primeiro eu divido com vocês, por ser meu sócio de projeto, eu acho que vai haver uma evolução, desde o Douglas, que está aqui, você, o Alex. Eu acho que a gente vai crescer junto, porque eu acho que esse projeto nasceu junto e vai continuar junto, porque nós vamos alcançar grandes voos, porque eu acredito que
Nós viemos para fazer diferença. O que eu quero é se tornar um ser humano melhor, mais robustez de conhecimento e que tudo que eu aprendi aqui, que eu possa em algum momento repassar isso para as pessoas. Eu sou da ideia do semear, de que nós temos que se tornar uma sociedade melhor. Então, e ajudar a aconselhar a minha família, meu filho, as novas gerações, as pessoas que convivem próximo a mim. Eu quero usar tudo isso que eu aprendo em prol de ajudar alguém. Principalmente no mercado financeiro, quando alguém queira montar alguma coisa, já aconteceu alguns dias atrás, o que você acha? Eu falo, olha, dou as minhas dicas e tem feito sentido para muita gente. Então, eu acho que poder ajudar isso aí, cada vez agregar, é o que eu penso às pessoas. Qual a marca que o Jefinho quer deixar no mundo? Além da árvore, do filho, tem mais o quê, né, que tem que fazer? Tem o quê? A árvore, o filho, o quê? E escrever o livro? Não, escrever um livro. Não sei, gente. A pessoa que não lê vai escrever. Não, mas tem que escrever, fazer o quê? Meu Deus, mas o que mas você quer? mais fácil. Seja autêntico agora. Você é influente, sanguíneo, influente seu perfil, seu temperamento sanguíneo. Qual a marca o Jefinho quer deixar no mundo? Começando aqui pela nossa cidade, né? Mas no geral. Eu acho que política, eu não me vejo fazendo política, né? Eu acho que estou no privado. Mas foi o que eu falei com o André, cara. Eu quero tentar algum dia ser um palestrante a nível nacional, quem sabe se melhorar o inglês, ser internacional, né? Uau! Então, temos poder... aqui nascendo uma nova profissão. Eu acho que dividir baseado nas experiências, tá? Eu acho que dividir isso, eu quero muito dividir isso com as pessoas, mas tudo muito prático, tá? Tudo muito baseado no que eu já vivi, olha, isso aqui dá certo, não dá, e usar, né? E servir a humanidade, servir a população de alguma forma, acho que é isso aí. Quem não vive para servir, não serve para viver. É isso aí. Palcos do mundo e do Brasil, preparem-se que Jeff, vindo de Bananal, Linhares, está chegando aí, viu? Rapaz, com muito orgulho. Uau! Muito orgulho. Jefinho, muito obrigada. Amei estar aqui. Foi muito legal. Foi bom para você? Nossa, eu tô todo suado aqui igual. Que maravilha. Você foi tá maravilhoso. Doido. Não, foi maravilhoso. Agora eu posso falar que o cara tá aqui, o cara soube igual tampa de panela, meu irmão. Adorei essa vingança. Não, porque é muito bom. Eu fui beber aquela hora lá porque, não tinha condição, já não sabia o que mais fazer. Gente, é sensacional estar desse lado, principalmente entrevistando, né? Eu adorei. Bicho, eu vejo quando eu tô ali também, é empolgante, quando o tema é bom. Eu acho que isso aqui vai dar para a gente poder falar um pouquinho, né, do que é o Na Prática, do que é minha pessoa, porque eu tô sempre lá de lá e às vezes não expõe, né, o que a gente pensa, né, do que é a vida da gente, do que as nossas conhecer faz um parte pouco melhor faz parte, na né? prática, então a gente pensou nesses 10 e no 11º a gente fez invertido. Já começa a segunda temporada. Por exemplo, eu acho que isso é pensar fora da caixa, é você ter essa experiência de estar do lado de cá. Legal. E foi muito mais para aprender o lado de cá do que para falar literalmente sobre mim. Então, eu te diria que isso foi uma experiência. Que bom. Eu posso falar isso para todo mundo. Eu já fiz também, já entrevistei, já fui entrevistado. Façam, dê seu like, compartilhe, continue aqui nesse canal. Pô, gente, vamos lá, me ajuda aí. Curte aí, curte lá. Aperta o sininho lá para quando tiver o canal lá, compartilhe com o pessoal, porque, tá decolando. Sensacional. Amiga, valeu, brigadão por ter cedido esse tempo pra gente aqui Na Prática, tá bom? Valeu, pessoal. Tamo junto.